são seus líderes. É Charles Taze Russell, é Joseph Smith, é Ellen White, é fulano, ciclano, é Chico Xavier. Sai disso. Não é nenhum nem outro, é Jesus que tem que ser o seu Senhor, é Jesus, é de Jesus que você tem que aprender. Jesus falou em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde. Com quem você está aprendendo? Eu aprendi de Jesus. Eu aprendi que só tem um caminho, só tem um Deus, só tem um Senhor e só tem uma finalidade essa vida: eternidade. A Bíblia, ela nos ensina a verdade, mas muitas pessoas infelizmente não creem que a Bíblia é totalmente verdade, totalmente palavra de Deus. Como? Quando acham que precisa da ajudinha do homem, quando acham que precisam de mais algum livro, quando acham que precisam de uma religião, aí estão invalidando a palavra de Deus, achando e dizendo para si mesmo que a Bíblia não é o suficiente, precisamos de algo a mais. Só que Paulo falou: porventura Jesus Cristo para vocês não é o suficiente, não é o suficiente para vocês. Jesus, a palavra de Deus não é o suficiente para vocês, não, tem que acrescentar mais alguma coisa. É o que Paulo escreveu no capítulo 4 de Gálatas, no versículo de número 3, dizendo: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, enquanto são meninos. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Você nunca vai amadurecer espiritualmente, não. O homem só amadurece espiritualmente quando ele busca Jesus. Quando ele busca Jesus, ele começa a dar fruto. Quando o homem reconhece que Jesus é o caminho, ele segue Jesus, ele começa a dar fruto. Aí muitos ficam estagnados, estacionados. Menino, ele depende de alguém. Menino, ele depende de alguém para falar por ele, para comprar para ele, para abrir as portas para ele, para chegar na frente dele e ensinar. Ele fica dependente. Mas nós não estamos dependentes de pastores para falar o que é verdade. Eu tenho a Bíblia e o Espírito Santo. É o suficiente ou não é? Temos a Bíblia e o Espírito Santo de Deus. Não é o suficiente, não? Porque Jesus falou: o Espírito Santo vos ensinará. Você quer outro professor? O Espírito Santo vos ensinará. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Ele estará convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Será que não é suficiente para você isso que Jesus falou? Não. Você precisa de alguém para você ser guiado por ele. Aí toma cuidado, porque tem muitos cegos guiando outros cegos. E Jesus falou: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Cegos espirituais guiando a multidão. Olha, venham receber a bênção. Essa é a igreja certa. É aqui que está a salvação. São cegos, porque a salvação só está na pessoa de Jesus, e nenhuma religião e nenhuma igreja com CNPJ. A salvação está somente na pessoa de Jesus. Mas muitos dizem: não, a salvação está aqui. A salvação consiste em tal religião. Mas Jesus falou que unicamente na pessoa dele é reconciliado o homem com Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 17, Gálatas capítulo 4, versículo 14. Guardais dias e meses e tempos, anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Eu já preguei isso aqui agora há pouco. Era como Deus falando através de Paulo: trabalhei por vocês, fiz tudo o que podia por vocês por anos, meses, dias e tempo, mas eu ainda tenho receio que ainda eu tenha trabalhado por vocês em vão. Paulo tinha um receio: olha, eu preguei para vocês aquilo que Jesus me ensinou, aquilo que eu ouvi de Deus, preguei a verdade para vocês, mas eu ainda receio que tenha sido tudo em vão, que tenha entrado pelo ouvido e saído pelo outro. É como se Deus tivesse feito
tudo em vão, trabalhou pelo povo, tirando o povo do Egito, tirando o povo da servidão aos demônios, tirou o povo do engano, da mentira, da corrupção pecaminosa, mas ainda o povo voltando aos velhos caminhos de perdição, a uma doutrina demoníaca e maligna, aonde nós vimos lá em Sodoma e Gomorra, que o povo estava na prostituição, o povo estava vivendo na imoralidade sexual. A Bíblia diz que do pequeno ao mais moço, todos eram imorais, homem com homem, mulher com mulher, uma verdadeira imoralidade, um pecado terrível, que é o homossexualismo, e tem assolado e tem crescido nesses dias atuais, porque Satanás está enganando as nações. Só que Jesus, através da pessoa de Deus, ou melhor dizendo, Deus juntamente com Jesus arrancou o povo, tirou Ló e a sua família do meio de Sodoma e Gomorra, do meio da imoralidade, da perversão, para que eles fossem e dessem frutos para Deus, caminhando de forma reta diante de Deus. Mas veja que tudo isso hoje estão invalidando, estão fazendo em vão. Quando trocam a verdade de Deus pelo engano, quando trocam os retos caminhos de Deus pela perdição, estão invalidando aquilo que Deus fez outrora por nós. Assim Paulo falou: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Eu não sei que fraqueza era essa na carne que Paulo tinha, mas Paulo vivia só. Paulo nunca se casou. Paulo, ele disse que tinha um espinho na carne, não sabemos que espinho na carne era esse, mas ele disse que ele anunciou o Evangelho, ainda que sentindo fraquezas, mas lutando. Aqui a Bíblia diz: e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os olhos e dareis a vocês. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eu te pergunto agora para você: eu fiz por acaso, eu me tornei inimigo de você agora, te dizendo a verdade? Me tornei seu inimigo por apenas dizer o que a Bíblia diz e nada além do que a Bíblia Sagrada nos ensina? Não era para ser assim. Não era para haver inimizade quando a palavra de Deus está sendo pregada. Só que, porém, infelizmente, muitos se tornam inimigos da cruz de Cristo por não estar sujeitos ao Evangelho que de Cristo foi anunciado. Fiz-me por acaso inimigo dizendo a verdade? Eis, eles têm sido zelosos por vós, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles, e por bom zelo, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, mas meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então, é assim que eu quero encerrar essa mensagem. Aqui é um sentimento do apóstolo Paulo. Eu coloco a pessoa de Deus no lugar do apóstolo Paulo, nesse momento, não invalidando o que foi pregado através de Paulo, porque Deus levantou esse homem sim, para que conhecêssemos a graça de Deus. Mas era como que Deus falando: eu gemo de dores para que vocês sejam gerados em Cristo Jesus, até que vocês sejam formados, ou seja, como filhos no ventre que não foram formados ainda, que não foram formados, que estão sem forma de gente, sem forma de cidadão do céu. Assim Paulo estava declarando. Por que não estavam formados? Porque ainda acreditavam nas doutrinas dos fariseus, ainda acreditavam nas doutrinas dos jebuseus, dos hebreus, e tudo que era eles, eram levados
por toda sorte de doutrinas. Enquanto nós não aprendemos de Cristo, nós não fomos formados ainda, nós não estamos como filhos de Deus ainda. Enquanto nós não cremos segundo Jesus ensinou, nós não podemos chamar Deus de Pai, porque não nos tornamos filhos. E mais uma vez eu vou ler aqui esse versículo para você entender. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Aí no versículo 3 está dizendo: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Desde que Jesus estava no Pai, o Pai enviou Jesus para nós recebermos a adoção de filhos através de Jesus. Então tira da sua mente, não é todo mundo filho de Deus. O homossexual não é filho de Deus, o gay, o imoral, adúltero, o mentiroso, o assassino, o bêbado, não é filho de Deus. Isso eu falo segundo a Bíblia. Agora, segundo o que você acha, tudo está certo. Segundo o que nós queremos achar, tudo é certo. Mas segundo a Bíblia, nem assassino, nem gay, nem lésbica, nem mentiroso, nem bêbado, nem adúltero, traidor, é filho de Deus, não é? Como que se torna? Através da reconciliação, porque mais vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, quem? Jesus. Como? Através de Maria. Mas como assim? Ele não é criatura? Ele não é criatura, mas o Criador, ele não tem carne, ele é Espírito. Então ele veio em carne, através da pessoa de Jesus, reconciliando o homem aos caminhos de Deus, mas agora com a nova aliança, que não é por lei, é graça. Paulo escreve dizendo em Romanos: porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem das obras, para que ninguém vos glorie. Isso não vem de vós mesmos. Então, se reconcilia, se arrependendo de todos os pecados, abandonando todos os velhos rudimentos. Tudo que você aprendeu dos homens se torna esterco mediante a fé em Cristo Jesus. Tudo que aprendi da religião evangélica se tornou lixo, tornou nada para mim quando eu conheci a palavra de Deus. O homem não se torna filho de Deus não é sendo evangélico, não é sendo católico, não é sendo adventista. Ele se torna filho de Deus se reconciliando com Cristo através deste ensinamento que se chama palavra de Deus. Você vai ver o tanto que vai ficar mais simples quando você esquecer essa assemelhação que fazem com Deus e religião. Quando você esquecer religião e entender que é só Deus junto com a palavra, não vai ter mais confusão. Enquanto tiver religião e Deus e a minha religião, Deus e o meu líder religioso, sempre vai haver divisão na mente, sempre vai haver falta de compreensão. Mas quando você caminhar somente com Deus, você vai entender tudo lendo a palavra de Deus. É isso que Jesus quer, que chegamos ao conhecimento pleno da verdade. É isso que Jesus quer, que nós chegamos ao conhecimento da verdade, e que é uma só, é a própria palavra. João 15, versículo 15: porque a tua palavra, Pai, é a verdade. Qual palavra? Bíblia. Só tem uma palavra e uma verdade, chama-se Bíblia. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, caminho e a vida. Se ele é caminho, então siga ele, faça tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, e faça somente isso e nada além. Se Jesus é o caminho e nós temos que seguir Jesus, então qual é a religião que Jesus seguiu? Será que existe uma resposta para isso? Se Jesus é o caminho, nós temos que seguir Jesus.
Qual a religião? Qual que é a sua religião, Jesus? Não é a católica. Mentira. Não é evangélica. Mentira. Não tem religião. Jesus não tem religião. Não tem religião na Bíblia. Só uma vez que a Bíblia fala de religião, só para finalizar, em Tiago 1, 26 e 27, está escrito em Tiago 1, 26 e 27, porque a verdadeira religião, pura e imaculada para com Deus o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, fugir da corrupção deste mundo atual. Veja que isso não é uma instituição. Veja